Quando a maioria das pessoas imagina o Canadá, pensa em neve, gelo e invernos intermináveis. No entanto, espalhadas ao longo de sua vasta costa, existem cidades que quebram completamente essa imagem. Lugares onde o oceano suaviza o clima, onde os verões são mais quentes e onde a vida cotidiana gira em torno do ar salgado e das ondas quebrando, em vez de ruas congeladas. Essas cidades costeiras contrastam fortemente com a reputação do país de ser frio, revelando portos coloridos, praias de areia e comunidades moldadas tanto pelas marés quanto pela história. Aqui, a resistência do Canadá encontra um calor inesperado à beira-mar. Parte 1. Tofino, Uclueler, Parksville. 1. Tofino, Colúmbia Britânica. Tofino parece impossível até você analisar as datas. Uma cidade com aproximadamente 2.516 habitantes, segundo o censo de 2021, abriga, de alguma forma, 35 quilômetros de praias surfáveis, cercadas por floresta tropical primária, dentro de uma reserva de parque nacional que abrange cerca de 511 quilômetros quadrados. No entanto, este não é um resort abstrato, pois está situado em território Tlaokia, com uma cultura viva que molda cerimônias, sinalização e gestão de maneiras que os visitantes sentem imediatamente. A cultura dita o ritmo. O ritmo, aqui, é ditado pelas estações do ano, que não se comportam como folhetos. De outubro a abril, observar tempestades se torna um roteiro legítimo à medida que as baixas pressões do Pacífico avançam e as pousadas constroem modelos de negócios inteiros em torno do vento, da espuma e das janelas que tremem sem pedir desculpas. Enquanto isso, a própria violência do clima transforma o romantismo do verão na intimidade do inverno, e os moradores locais planejam seu ano por rajadas de vento e reservas, em vez de meses. O barômetro é um relógio. Os relógios importam quando a demanda por acomodações supera a oferta. Aluguéis de curto prazo retiram o estoque do mercado de longo prazo, a equipe sazonal disputa camas como se fossem turnos, e os preços sobem de acordo, até que os surfistas lotem os quartos ou venham do interior para trabalhar. No entanto, o cálculo é complicado pelos salários que disparam na alta temporada da hotelaria e caem com a chuva, o que faz com que as contas de poupança se comportem como as marés. A renda oscila. Aliás, se você não assinar, continuará buscando casas baratas sem saber das verdadeiras armadilhas que elas escondem. Assine e descubra o verdadeiro custo de viver acessível no Canadá. Fluxos de pessoas chegam pela Rodovia 4 após balsas para Nanaimo ou por voos sazonais para Tofino Long Beach, e o último trecho é um estudo de paciência, onde curvas e obras determinam sua hora de chegada. Enquanto isso, os custos de acesso se tornam um imposto silencioso sobre tudo, desde drywall até iogurte, porque caminhões e aviões não entregam de graça e cada recibo aprende a nadar. A distância adiciona uma sobretaxa. As sobretaxas parecem mais leves quando o oceano é seu professor particular. Chesterman e Cox Bay oferecem ondas perfeitas para iniciantes na maior parte do mês, escolas de surf funcionam o ano todo com neoprene como uniforme, e barcos de observação de baleias se voltam para ursos e fontes termais quando as baleias migram para outros lugares. No entanto, mesmo os dias dos sonhos envolvem chuva de verdade, e bons equipamentos se tornam parte do custo de vida, em vez de uma moda passageira. Impermeável é sinônimo de acessível. Acessível não é a primeira palavra que vem à mente quando se pensa no preço médio dos imóveis em Tofino, mas a acessibilidade se transforma em uma troca entre dinheiro e significado, porque alguns moradores pagam com horas extras e recebem uma vida de enseada, cedros e patrulhas ao amanhecer. Enquanto isso, as famílias medem os custos em áreas de abrangência escolar, reservas de balsas e compras de supermercado planejadas de acordo com as previsões meteorológicas marítimas, um orçamento que se comporta como o clima. Estabilidade usa roupa de neoprene. A cultura da roupa de neoprene se conecta à terra por meio de uma gestão que se recusa a ser secundária. A liderança das primeiras nações influencia o acesso às trilhas, o uso das praias e as narrativas de turismo respeitoso, e essas decisões agregam valor às hipotecas e aluguéis, quer os compradores percebam ou não. No entanto, a surpresa é a durabilidade do tecido numa terça-feira à noite, quando o vento acalma e toda a cidade parece exalar em uníssono. A sensação de comunidade é como a de estar surfando. 2. Uclueler, Colúmbia Britânica. Uclueler fica a 30 ou 40 minutos pela mesma estrada da península e responde ao espetáculo de Tofino com um ritmo portuário mais tranquilo, muitas vezes mais acessível. Uma população de cerca de 2.666 habitantes sustenta o comércio marítimo, barcos fretados e residências permanentes que conhecem o valor de uma âncora e o conforto de uma boa capa de chuva.
No entanto, a Wild Pacific Trail é a verdadeira atração, 9 km de caminhada à beira do penhasco com um circuito de cerca de 2,5 km ao redor do farol que reprograma seu sistema nervoso em uma única tempestade. As ondas escrevem frases. As frases continuam no promontório de Amphitrite Point, onde o farol observa o clima que não se importa com câmeras, e o inverno se torna um teatro que nenhum assento na varanda pode melhorar. Enquanto isso, Enseada Abrigadas revelam uma face mais calma para caiaques e passeios de observação da vida selvagem, e ursos negros atravessam as margens com a mesma naturalidade com que os pedestres cruzam as ruas. Drama e rotina compartilham a mesma cerca. As cercas são mais baratas do que em sua famosa vizinha, razão pela qual alguns trabalhadores da hotelaria, guias e famílias jovens criam raízes aqui, mantendo uma órbita profissional em torno de ambas as cidades. No entanto, a diferença de preço é relativa, e não absoluta, porque julho e agosto comprimem o mercado, e as acomodações se esgotam rapidamente, transformando um plano em uma fila. A alta temporada cobra paciência. A paciência é recompensada por uma cidade que se lembra dos nomes e negocia favores com o clima, desde pescadores que calculam o tempo de suas viagens até professores que planejam excursões escolares para evitar alertas de vendaval. Enquanto isso, mesmo as tempestades estrondosas que encantam os visitantes também destroem revestimentos, testam barcos e fazem com que as cláusulas de seguro valham a pena serem lidas 2 vezes antes de assinar qualquer coisa com franquia. O vento altera contratos. Os contratos com o lugar se aprofundam por meio da presença e dos programas de UE que enraizam a comunidade além de sua iconografia do Instagram, e esse enraizamento se manifesta tanto em festivais quanto em placas. No entanto, a verdadeira prova está no caixa do supermercado, onde os moradores locais acenam com a cabeça em meio a uma fila formada por botas de vadeio, roupas de mergulho e moletons com capuz, e o caixa sabe quais casas cultivam a melhor couve. Pertencer tem cheiro de sal. O sal define cozinhas que priorizam frutos do mar, defumados e pão de fermentação natural, o que é menos uma tendência do que uma adaptação climática que antecede as hashtags. Enquanto isso, uma noite de terça-feira pode parecer verão se o vento diminuir e as nuvens se dissiparem, e o que sai para tomar sorvete como se fosse um dever cívico que nenhuma política pudesse melhorar. Cidades pequenas legislam com hábitos. Os hábitos te sustentam durante o inverno, quando a energia oscila, as estradas brilham e a economia respira entre as tempestades, e é nessa época que a acessibilidade é medida em vizinhos, e não em números. No entanto, é também quando você aprende a manter botas perto da porta, baterias carregadas e a empatia aquecida, porque a resiliência é uma taxa de troca comunitária que nunca inflaciona. Preparação é moeda corrente. 3. Parksville, Colúmbia Britânica. Parksville parece quase irreal em uma tabela de marés. Uma cidade com aproximadamente 13.642 habitantes constrói todo o seu verão em torno da praia de Hatrevor, onde a água recua quase 1 quilômetro e desliza de volta sobre a areia aquecida pelo sol, criando um dos locais mais quentes para nadar no oceano em toda a costa. No entanto, essas águas rasas e quentes se traduzem em uma demografia que tende a incluir aposentados e famílias, e essa mistura reorganiza parques, clínicas e o ruído da tarde. A maré molda os vizinhos. Os moradores de Parksville compartilham uma economia costeira diferente das cidades costeiras mais a oeste, afetadas por tempestades. O turismo aqui se resume a esculturas de areia, parques comunitários e gansos de Brand cruzando o céu na primavera, enquanto empreiteiros, varejistas e prestadores de serviços mantêm o restante do calendário silenciosamente em funcionamento. Enquanto isso, a meia hora a 45 minutos ao norte das balsas de Nanaimo, os preços e as entregas ficam mais estáveis de uma forma que penínsulas mais isoladas não conseguem igualar. O acesso controla os custos. Os custos se ajustam a imóveis que oferecem casas térreas, sobrados e condomínios projetados para uma vida com pouca manutenção, porque o público valoriza mais os joelhos e a praticidade do que escadas e complicações. No entanto, essa mesma conveniência que reduz o estresse mensal pode levar os preços durante os períodos de alta demanda, e os compradores precisam decidir se um microclima mais tranquilo justifica o custo adicional. O clima se torna um fator importante. Os itens do cotidiano de Parksville são simples, porém indispensáveis. Longas praias de areia atraem visitas dos netos, as quadras de pickleball ficam lotadas pela manhã e o parque à beira-mar se torna o ponto de encontro preferido, superando até mesmo as salas de estar sem esforço. Enquanto isso, o Festival de Esculturas de Areia anima as semanas de verão, e os pequenos negócios sobrevivem ao inverno priorizando a rotina local em vez dos picos turísticos.
A comunidade se mantém unida por meses. Os meses passam mais facilmente quando viajar é tranquilo, e Parksville se beneficia da proximidade com o aeroporto de Nanaimo, balsas confiáveis e uma rodovia que reduz drasticamente as tarefas do dia a dia em comparação com a viagem pela costa oeste. No entanto, essa mesma conveniência atrai uma migração constante de aposentados do continente, que trazem consigo patrimônio e expectativas, alterando os preços de maneiras que os inquilinos sentem primeiro. A demanda redefine as previsões. As previsões, meteorológicas e financeiras, convergem para uma única decisão familiar na maioria dos verões. Você prefere baías mornas e águas rasas para nadar, com uma cidade de apenas 9 minutos de largura, ou anseia por surf, tempestades e uma estrada peninsular que exige comprometimento a cada compra de geladeira? Enquanto isso, Parksville responde oferecendo uma terceira opção, onde os trajetos para a escola são curtos, as clínicas ficam próximas e o oceano se comporta de forma tranquila na maioria dos dias. Água tranquila conquista votos. Parte 2. Sechelt, Lunenburg, Mayon Bay. 4. Sechelt, Sunshine Coast, Colúmbia Britânica. Sechelt parece uma brincadeira de cartógrafo, um istmo entre o mar de Sali e a enseada de Sechelt, onde o pôr do sol se dobra em duas direções ao mesmo tempo. No entanto, o primeiro número que importa não é o preço, mas os minutos, porque a rota de Orseshoe Bay para Landale leva cerca de 39 minutos de balsa antes da rodovia 101 seguir para o norte. O tempo se torna um pedágio. Um pedágio pago em telas de reservas e congestionamentos em feriados prolongados lhe garante a tranquilidade da ilha sem sair do continente, e esse paradoxo define a proposta de valor da cidade. Enquanto isso, 10.847 residentes, segundo o censo de 2021, sustentam escolas, clínicas, ateliês de artesãos e praias de seixos que tilintam como vidro sob os pés. O continente veste roupas típicas de ilha. As roupas aqui são de lã e sal, e o balanço da vida cotidiana é estranhamente tranquilo. Os impostos sobre a propriedade ficam na faixa intermediária para o litoral da Colômbia Britânica, os serviços públicos são moderados graças ao ar marítimo, e o seguro é mais acessível em encostas que resistem a inundações com mais facilidade do que leitos de riachos. No entanto, a dependência de balsas é um item que não se pode negociar, então calendários substituem as chaves do carro. Horários controlam os orçamentos. Os orçamentos respiram quando o deslocamento diário é trocado pela proximidade. Porpoise Bay se torna o plano padrão para a noite, Davis Bay a pista de decolagem do pôr do sol, e pranchas de stand-up paddle substituem esteiras enquanto enseada cristalinas convidam a um ritmo mais lento. Enquanto isso, cervejarias e cafeterias locais ancoram um centro caminhável que cresce com ateliês de artesãos em vez de guindastes, e a atmosfera permanece humana. O artesanato substitui a pressa. A pressa só retorna quando uma entrega perde a balsa. De repente, a instalação de drywall é amanhã, não hoje. É por isso que os projetos residenciais aqui são planejados levando em conta as tábuas de maré e os horários das balsas. No entanto, essa restrição gera competência comunitária, porque todos entendem a diferença entre urgente e impaciente e priorizam a agilidade em vez da logística. Os vizinhos superam a logística. A logística também é cultura, porque a presença da nação Xixan em Sechelt não é uma placa, mas uma voz viva que molda a terra, a língua e as histórias que as escolas ensinam. Enquanto isso, os mercados se enchem de salmão defumado, artesanato em cedro e nomes de lugares que ensinam sua língua a desacelerar e ouvir antes de rotular. O patrimônio corrige os mapas. Os mapas, finalmente, incluem acessibilidade com nuances. Condomínios e casas geminadas de entrada já incluem o custo adicional da balsa, mas ainda são mais baratos do que muitos subúrbios da região metropolitana de Vancouver, enquanto casas isoladas acompanham as linhas de vista e os acessos à água com precisão implacável. No entanto, a vantagem muitas vezes reside na humildade, onde uma área menor perto de trilhas compensa uma hipoteca maior e uma entrada de garagem mais longa. O suficiente é melhor que o excesso. 5. Lunenburg, Nova Escócia. Lunenburg se anuncia com cores vibrantes, priorizando a cor em detrimento do custo, com frontões pintados como caixas de doces empilhadas em uma colina que se inclina em direção a um porto movimentado. No entanto, por trás da pintura, esconde-se uma designação de Patrimônio Mundial da Unesco que protege um traçado urbano planejado do século XVIII, um status concedido em 1995 que transforma carpinteiros em arquivistas por padrão. Regras preservam o valor. O valor aqui não é apenas cênico, mas também prático.
porque uma população de aproximadamente 2.396 habitantes mantém a pesca em pleno funcionamento, as habilidades de construção naval vivas e as galerias movimentadas, sem transformar o lugar em um museu. Enquanto isso, o Buenos Segunda conecta o presente a um passado de escuna, e o Museu da Pesca atrai famílias que saem com um leve cheiro de sal e cedro. O trabalho financia o charme. O charme tem um preço na alta temporada, já que julho e agosto lotam os pátios e ruas estreitas com uma mistura de moradores locais, visitantes do continente e turistas que leram sobre a cidade em revistas de luxo. No entanto, para os proprietários de casas, a verdadeira restrição é o Código de Patrimônio Histórico, onde as alterações exteriores devem respeitar os perfis e as histórias, adicionando tempo às citações e profundidade às paisagens urbanas. Os regulamentos moldam os telhados. Os telhados escondem histórias que começam nas mesas da cozinha, onde lagostas, vieiras e sopas nos lembram que as milhas percorridas pelos alimentos podem ser medidas em passos. Enquanto isso, praias próximas como Ifles e Crescem reformulam o Atlântico como amigável em vez de intimidador, com tardes quentes que fazem até os céticos acreditarem em cochilos à beira-mar. O mar silencia as vozes. As vozes em Lunenburg se estendem entre artistas que perseguiram a luz e pescadores que perseguem cotas, e ambos dependem de uma economia mais ampla de Halifax, a cerca de 1 hora de distância pela rodovia 103, para hospitais, universidades e fornecedores atacadistas. No entanto, as próprias lojas da cidade atendem à vida diária de forma organizada, e a malha urbana entre colinas e porto permanece suficientemente caminhável para que você possa deixar o carro em casa 3 dias por semana. Degraus substituem a direção. Gerir o seu orçamento significa aceitar que um endereço dentro da área urbana tem um preço mais elevado, enquanto casas fora da zona urbana proporcionam poupanças medidas em minutos de carro, não em charme. Entretanto, os inquilinos sentem primeiro a sazonalidade, porque os aluguéis de curta duração reduzem a disponibilidade de imóveis e os salários de verão oscilam, obrigando a um planeamento cuidadoso fora de época. O rendimento acompanha a maré. A maré aqui traz à porta decisões mais filosóficas do que financeiras. Compra uma casa que pertence tanto à história como a si, ou troca uma rua de galerias por uma entrada de automóveis mais longa e regras mais flexíveis fora dos limites da cidade. No entanto, seja qual for o caminho que escolher, a pintura ainda parece fresca ao pôr do sol e o porto cumpre as suas promessas. A cor guarda o registro. 6. Mahone Bay, Nova Escócia. Mahone Bay é um postal que aprendeu a responder, uma vila com cerca de 1.064 habitantes que organizou 3 igrejas históricas à beira-mar num horizonte que todas as câmaras captam. No entanto, as datas conferem peso ao local. A Igreja Anglicana de Setor James remonta a 1833, a Igreja Luterana de Setor John a 1864 e a Igreja Unida da Trindade a 1925, um trio que celebra casamentos e celebra o clima com igual elegância. As torres marcam o tempo. O tempo, aqui, passa em ritmo de café, porque boutiques e padarias alinham-se em uma rua que permite a passagem de pedestres com mais facilidade do que de caminhões, e a trilha dos corredores de rum oferece aos ciclistas uma faixa plana para fora da cidade, como uma discreta rota de fuga. Enquanto isso, a própria baía é protegida, pontilhada de ilhas que fazem com que remar pareça seguro, mesmo quando o vento pensa ao contrário. A água ameniza o medo. O medo do anonimato das grandes lojas nunca chega, que é precisamente o luxo que os compradores buscam quando deixam cidades que esqueceram seus nomes. No entanto, a economia das cidades boutique define seus próprios preços, onde um apartamento de 2 quartos acima de uma loja pode custar mais do que uma casa a 10 minutos do litoral, e o valor adicional garante a possibilidade de fazer tudo a pé, além das horas douradas da noite. Pequenas escalas são caras. O caro se torna relativo quando você considera a vida na equação. A viagem até Halifax leva quase 1 hora quando o trânsito colabora, colocando hospitais terciários, aeroportos e universidades ao alcance de uma viagem de um dia para adultos, enquanto mantém a rotina diária no ritmo de uma vila. Enquanto isso, pescadores lançam suas linhas dos cais, crianças correm atrás de festivais e lojas de antiguidades curam a dor do design descartável. Coisas antigas sobrevivem às tendências. As tendências chegam suavemente aqui, adaptadas a estruturas mais antigas. Bombas de calor substituem o aquecimento a óleo sem comprometer o acabamento, jardins de chuva absorvem as tempestades sem envergonhar as calhas e os moradores trocam nomes de empreiteiros como em outras cidades compartilham receitas.
No entanto, a oferta limitada de imóveis para alugar significa que os recém-chegados devem chegar com antecedência, paciência e um plano que sobreviva à calmaria da baixa temporada. Calendários protegem carteiras. As carteiras engordam de maneiras não monetárias quando uma vila se lembra do seu cupcake de aniversário e da varanda favorita do seu cachorro. Enquanto isso, as igrejas tocam mais do que aos domingos, servindo também como conchas acústicas para concertos comunitários que terminam com risadas que ecoam pelos mastros. A alegria traz recompensas. Parte 3. St. Andrews by the Sea, Shediac. 7. St. Andrews by the Sea, New Brunswick. St. Andrews ostenta seu nome como uma chave em uma fita, uma cidade turística que sobreviveu aos ciclos da moda por se tornar um hábito, e não apenas uma moda passageira, para as famílias das províncias marítimas desde o século XIX. No entanto, uma população próxima de 2.480 habitantes, segundo o censo de 2021, sustenta um vasto leque de jardins, galerias e varandas descoloridas pela maresia, com vista para o Maine, do outro lado da baía de Passamaquoddy. A escala engana as expectativas. As expectativas se alteram na primeira vez em que uma sirene de nevoeiro ilumina a Water Street ao entardecer e o telhado vermelho do Algonquin brilha como um farol para carteiras e casamentos que remontam a 1889. Enquanto isso, os preços no verão são dignos de cartão postal, mas as estações intermediárias são mais acessíveis e os aluguéis de longo prazo reaparecem quando os terraços recolhem seus guarda-sóis. As estações mudam a matemática. Aqui, a matemática inclui marés que sobem e descem com a dramaticidade da corrente de Fundy, levando os barcos à beira do rio ao meio-dia e fazendo-os flutuar livremente na hora do jantar, uma verdadeira aula de física que também serve como turismo. No entanto, essa oscilação das marés ameniza os verões e suaviza os extremos do inverno em comparação com as zonas interiores mais rigorosas, influenciando as contas de serviços públicos de uma forma que os contadores acabam percebendo. A maré ajusta as faturas. As faturas diminuem ainda mais quando os deslocamentos diários desaparecem, porque a maioria das tarefas cabe em um percurso de 15 minutos que começa em uma padaria e termina no cais com um saco de mexilhões. Enquanto isso, o prêmio de melhor lugar do Canadá para o centro da cidade não é um slogan, mas sim um ciclo diário de ritmo humano, e esse ritmo preserva dinheiro. Caminhar economiza dinheiro. Os orçamentos acompanham o seguro de forma diferente em uma costa onde telhas antigas encontram o sal e as tempestades, e é por isso que os compradores aprendem a perguntar sobre a idade do telhado, as vedações das janelas e a elevação antes de se apaixonarem por uma vista. No entanto, uma casa bem construída pode resistir a vendavais com pouca dificuldade, e a copa das árvores da cidade suaviza as rajadas que os novatos interpretam erroneamente como ameaça. O vento ensina respeito. Não assine agora, e da próxima vez que você vir uma casa barata, não saberá dos invernos, da criminalidade ou do silêncio que a acompanham. Assine agora, antes de se deixar levar pela ilusão. O respeito se estende às baleias que se alimentam perto da costa quando as correntes moldam os nutrientes no formato certo, puxando barcos cheios de visitantes para perto desses pontos de exclamação vivos. Enquanto isso, esses avistamentos alimentam guias, hoteleiros e cozinhas que preparam sopas como hinos cívicos, e um ciclo de feedback se forma entre o oceano e a hipoteca. A natureza paga os salários. Os salários tendem a se concentrar em hotelaria, pequeno comércio, comércio e serviços públicos, o que significa que os contra-cheques pulsam com o calendário, em vez de com relatórios trimestrais de conselhos distantes. No entanto, St. John fica a aproximadamente 1 hora a leste, na rodovia 1, com serviços de saúde terciários e empregos industriais para famílias que desejam uma segunda residência sem abrir mão da rotina litorânea. A proximidade amortece os ciclos. Os ciclos de propriedade agora incluem famílias de Ontário e Quebec que descobriram a cidade durante viagens de carro no verão e retornaram com entradas para moradia e empregos remotos. Enquanto isso, a fibra ótica e o cabo de alta velocidade mantêm as reuniões nos instáveis, enquanto os barcos de pesca de lagosta tocam um metrônomo de madeira sob janelas que parecem cartões postais. Banda larga encontra a Bahia. 8. Shediac, Nova Brunswick. Shediac começa com um sorriso que você pode saborear, um lugar com aproximadamente 7.535 habitantes, onde o mascote é uma lagosta gigante e a linguagem das ruas tende ao acadiano. No entanto, o que redefine a narrativa é a temperatura da água, porque a praia de Parley frequentemente atinge os 20 e poucos graus Celsius no auge do verão, um calor atlântico que parece um desafio. A areia guarda segredos.
Os segredos aqui são práticos e fotogênicos, já que as águas rasas e quentes transformam sorvetes de $15 em mergulhos de 2 horas, fazendo com que o tempo livre renda mais do que o entretenimento pago. Enquanto isso, a certificação Bandeira Azul sinaliza uma praia limpa e salva-vidas treinados, e as famílias tratam julho como um compromisso fixo que nunca precisa de lembrete no calendário. Segurança financia a alegria. A alegria se expande para uma economia de barracas, decks e música, onde sanduíches de frutos do mar passam por mais mãos do que contra-cheques, e um pequeno negócio pode sobreviver ou falir dependendo do clima de sábado. No entanto, a cidade fica a apenas 20 a 25 minutos do aeroporto e dos hospitais de Moncton e Dieppe, o que distribui o risco por um mercado de trabalho maior do que o calçadão sugere. O interior paga discretamente. A tranquilidade não é a sensação que se tem nos fins de semana quando a Rota 15 despeja uma fila de bolsas de praia e cadeiras dobráveis no meio da manhã, e o trânsito se transforma em um sistema climático à parte por algumas horas. Enquanto isso, os moradores planejam suas tarefas fora do horário de pico ou de bicicleta, e os inquilinos aprendem a reservar com antecedência ou a praticar o estoicismo. As multidões testam a paciência. A paciência é recompensada com uma mistura demográfica que reflete as raízes acadianas e os recém-chegados que optam por escolas bilíngues, proximidade com frutos do mar e preços de casas mais acessíveis do que muitos cartões postais da Nova Escócia. No entanto, os custos de entrada aumentam perto da praia e diminuem nos bairros, e uma hipoteca fora da rua principal ainda pode comprar um quintal grande o suficiente para um churrasco bilíngue. A afluência alimenta os encontros. Os encontros se estendem até setembro, quando o mar permanece próprio para banho e o sol pinta de dourado os bancos de areia que parecem mapas de outros planetas. Enquanto isso, as temporadas intermediárias trazem aluguéis mais baixos e ruas mais tranquilas, um alívio que os moradores consideram um dividendo após o carnaval de agosto. O tempo traz retorno financeiro. A gestão financeira também é importante no inverno, porque os ventos atlânticos podem atingir sua casa com precisão cirúrgica e janelas antigas revelam cada rajada em assobios. No entanto, bombas de calor, vedação adequada e uma pegada ecológica modesta mantêm as contas em níveis razoáveis, e os orçamentos de seguro aqui costumam ser mais acessíveis do que em cabos expostos a penhascos. O clima recompensa o preparo. Preparar-se é um esporte cívico que inclui festivais, apresentações bilíngues e uma economia à beira-mar que capacita adolescentes em seus primeiros empregos e adultos em matemática sazonal. Enquanto isso, empreiteiros transitam entre reformas e novas construções para famílias que trocaram ruas sem saída no interior pelo ar salgado e escolas que podem mudar de idioma no meio da frase sem alarde. A linguagem se torna infraestrutura. A infraestrutura também ganha significado no lado logístico, porque a proximidade de Shedia com o centro de varejo e distribuição de Moncton mantém os preços de alimentos e materiais mais próximos dos padrões do interior do que das costas dependentes de balsas. Parte 4. Percé, Tvilingate. 9. Percé, Quebec. Percé não se apresenta, ela se apresenta, uma pequena cidade costeira de aproximadamente 3.950 habitantes que âncora uma das paisagens marítimas mais dramáticas do Canadá com uma rocha que parece impossível. No entanto, o número que importa primeiro é 1, porque existe apenas uma rocha de Percé, um monólito que transforma pores do sol em compromissos e anúncios imobiliários em confissões. O horizonte redefine as prioridades. As prioridades mudam novamente quando você percebe que a Ilha Bonaventure fica bem perto da costa, com uma das maiores colônias de gansos patola do mundo, uma tempestade viva de asas que redefine sua noção de escala a cada junho. Enquanto isso, o status de geoparque da cidade desde 2018 formaliza o que os moradores já sabiam, que a geologia aqui é um palco e os humanos são a plateia, a menos que se comportem. A pedra dita as regras. As regras são mais do que poesia em uma costa onde o vento e a neblina podem cancelar passeios de barco sem pedir desculpas, transformando um dia planejado na ilha em horas de café com pescadores que leem as nuvens melhor do que aplicativos. No entanto, esses cancelamentos protegem os recursos naturais e as pessoas, e os capitães que acenam para a costa são os mesmos que avistam baleias como pontos de exclamação em parágrafos truncados. A segurança compensa 2 vezes. 2 vezes é também a frequência com que você pensa nas estações do ano quando faz as contas, porque julho lota casas e enche todos os cômodos de visitantes, enquanto setembro devolve as ruas aos moradores locais e os preços voltam a ser acessíveis. Enquanto isso, a acessibilidade a longo prazo surge alguns minutos para o interior, onde a vista se torna mais deslumbrante e o telhado para de incomodar as gaivotas. A distância recalibra o custo.
Os custos aqui incluem o sal que mastiga talhos no café da manhã, e é por isso que as escolhas de seguro, revestimento e janelas se tornam decisões morais disfarçadas de compras. No entanto, uma casa bem localizada, com uma elevação adequada, ignora os caprichos do litoral e retribui o favor com brisas que dissipam o calor como um mágico ao meio-dia. O design supera a força bruta. A força do hábito se transforma em cultura quando pescadores, guias e artesãos compartilham as mesmas calçadas que estudantes e aposentados, e todos sabem a noite em que a aurora boreal fez a rocha brilhar. Enquanto isso, as cozinhas locais se apoiam em bacalhau, caranguejo e uma centena de variantes de sopa de frutos do mar, e os mercados aprendem a respeitar os caminhões que trafegam pela Rota 132 como se fossem tábuas de salvação no inverno. As cadeias de suprimentos definem os cardápios. Os cardápios de estilo de vida são específicos aqui. Trilhas à beira de penhascos serpenteiam por mirantes que fazem as câmeras parecerem inadequadas. Passeios de barco ensinam a gramática das marés e dias tranquilos levam você para o interior, a balcões de salmão defumado que tratam seladoras a vácuo como dispositivos médicos. No entanto, o inverno troca o espetáculo pela intimidade, e uma casa bem isolada se torna um teatro com o clima como o único espetáculo. O aconchego se torna política. 10. Dvilingate, Terra Nova e Labrador. Dvilingate surge como um cartão postal que se atualiza constantemente, um pequeno porto com cerca de 2.121 habitantes que construiu pontes no oceano e fez de seus promontórios um endereço. No entanto, as duas palavras que definem sua economia são a temporada de icebergs, um período de meados de maio a meados de julho, quando catedrais flutuantes passam como se fossem da realeza. O calendário imprime dinheiro. O dinheiro aparece em passeios para observação de baleias, lojas de artesanato, pousadas e festas caseiras onde violinos relaxam os ombros mais rápido do que em qualquer spa, e uma semana que começa com gelo geralmente termina com baleias jubarte. Enquanto isso, o iceberg Finder fornece aos celulares informações em tempo real que se transformam em recibos de gasolina e reservas, e os moradores locais tratam o mapa como um bilhete de loteria que podem ler. Os dados alimentam o deleite. O deleite tem limites impostos pelo clima, que pode mudar de céu azul para neblina em 1 hora, prendendo barcos em enseada até que as ondas parem de desafiar a física. No entanto, essa volatilidade protege a segurança e a escassez, e o primeiro avistamento após um dia de nevoeiro parece uma cortina se abrindo quando o iceberg contorna uma ponta em câmera lenta. A expectativa se torna entretenimento. Caminhadas divertidas também sobem penhascos, porque as trilhas costeiras levam você a promontórios onde os faróis ainda parecem empregos em vez de ornamentos, e o oceano transforma a conversa em frases curtas. Enquanto isso, essa mesma exposição retém mau calor no inverno, então as casas aqui recompensam um bom isolamento, portas resistentes a tempestades e um relacionamento com sua conta de óleo ou eletricidade. Preparação é lucro. Lucro no mercado imobiliário é um jogo sutil em um lugar com imóveis mais antigos, vistas íngremes e estações que impulsionam e puxam a demanda como as marés. Os preços de entrada geralmente são menores do que os ícones da costa continental, mas os orçamentos de reforma podem ser um problema se você se apaixonar pelos ângulos e se esquecer dos telhados e da deterioração. No entanto, escolha uma estrutura sólida em uma rua tranquila e os números se tornam mais claros. A diligência prévia supera o romance.